Core, tudo bom com você? Espero que você esteja muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins, mais um relato. Hoje a gente vai falar sobre a ayahuasca, Santo Daime. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando da parte científica, o que as pesquisas científicas apontam. A gente tem um outro vídeo que eu recebi duas indígenas que falaram também sobre a origem da ayahuasca no povo delas. E hoje a minha convidada vai relatar a experiência que ela teve aqui com o Santo Daime, como é que foi o grupo que ela participou. E eu acho que é um relato importante também, porque ele combina, assim, coisas que a gente precisa estar atentos, né, quando vai buscar, se quiser utilizar ayahuasca ou for buscar algum tipo de grupo, a gente tem que estar atento. E eu já aviso aqui no começo também que nos últimos vídeos algumas pessoas criticaram porque eu sorrio durante as entrevistas, mas como as minhas convidadas estão tarjadas, vocês não estão vendo que às vezes elas sorriem, dão risada, falam uma brincadeira, e aí o vídeo parece que eu tô rindo da pessoa, mas eu não estou, é empatia, né, gente? É involuntário, tu olha uma pessoa sorrindo, e aí tu sorri também, então é isso. Bom, obrigado por aceitar falar com a gente hoje, e pode começar a contar o teu relato, assim, o espaço é teu. Oi, Bibi. A primeira questão, eu não quero em nenhum momento criticar o uso da ayahuasca. Eu não quero falar do chá. Eu quero falar dos grupos que utilizam desse chá para fazerem tipos de abuso psicológicos, financeiros e a falta de fiscalização que existe no Brasil, porque a ayahuasca ela é liberada para uso religioso, porém não tem ninguém que fiscalize isso de uma forma controlada para saber mesmo se está sendo usado de uma forma ética mesmo, se está sendo usado daquela forma que é para ser usado. Então, no meu caso, por exemplo, eu participei de um grupo e assim, não falar, ai, você entra no grupo e você percebe que é uma seita na hora. Você percebe isso depois de um tempo, só que você não tem para quem reclamar. Tipo, na Igreja Católica, se um padre fizer alguma coisa, você tem o bispo, você tem Roma. O daime você não tem. Você não simplesmente aconteceu e é isso. Você lide com isso. Faça terapia e lide com isso. Depois que eu frequentei a casa, eu conheci mais umas 10 pessoas que frequentaram a casa em momentos diferentes, em espaços de tempo diferentes e com os mesmos relatos, com as mesmas dores, e a gente não tem o que fazer. É lidar com isso, aceitar que fomos vítimas de abusos e é isso. Como é que tu chegou assim na casa? Como é que. Porque uma coisa que eu não entendo é tipo, como se fosse uma igreja ou é um grupo, assim? Tem, por Veja, exemplo, encontros semanais, como é que é? a casa ela tem encontros quinzenais a cada sábado, um sábado a cada 15 dias. Começava às 15 horas, eu acho que eles já mudaram de horário, e não tem hora para acabar. Começava às 15 até tipo 22 horas, 23 horas. Eu cheguei nessa casa através de uma pessoa com quem eu estava me relacionando na época que eu conheci. O que acontece? Eu tive síndrome do pânico, e aí eu tratei a síndrome do pânico com terapia, e aí só que eu comecei a buscar respostas nessas terapias alternativas. Eu fiz constelação familiar, eu ia na Diksha, eu fiz reiki, eu comecei a buscar respostas para minha síndrome do pânico. Tipo, fiz uma terapia por curtos espaços de tempo, deveria ter continuado, porque a resposta ia estar ali. Mas tu estava procurando na terapia alternativa assim uma cura, é isso? Ou tu estava que resposta tu procurava uma cura? Eu estava procurando respostas, tipo, por que que eu tive aquilo? Porque assim, eu já estava bem. Eu tinha tratado ao longo de um ano, estava relativamente bem, mas eu continuei procurando respostas. Por que que eu tive aquilo? Por que que eu não estou feliz? Por que que eu comecei a procurar essas respostas? E aí fui na Diksha, fui no Reiki, e aquilo dá um acalento mesmo, né? Dá um acalento em você e fiz constelação para tentar entender a dinâmica da minha família, enfim. Desse meio, eu acabei conhecendo uma pessoa, ele era daimista, e aí, com 2, 3 meses de relação, eu acabei indo frequentar o grupo que ele frequentava. Só que acontece, eu pesquisei antes sobre daime, sobre ayahuasca. A questão é que, assim, na internet você não encontra um relato que seja, ou as pessoas elas falam maravilhas, ou é umas coisas que assim não dá para confiar. Hum.
você olha e fala assim, nossa, esse relato não sei se é confiável. E aí eu lembro que um dos relatos que mais me convenceu era de um programa de rádio, alguma coisa assim, uma psicóloga, não lembro direito quem é, não lembro. Ela falava que uma sessão de Daime era 10 anos de terapia. Tem no YouTube, achei isso, falei, nossa, é aqui então que eu vou fazer 10 anos de terapia numa sessão de ayahuasca, né? Vou lá no Daime fazer 10 anos de terapia. Acabei indo no meu primeiro ritual, foi em novembro de 2018. Uhum. Assim, eu nunca tinha ido em uma outra igreja de Daime. Eu não sabia como era a dinâmica, eu não tinha maiores informações. Tipo, é chegar de fato de paraquedas. Ah, você estava se relacionando com alguém que era da casa. Mas eles não falam muita coisa. Tipo, eles podem falar uma coisa ou outra, mas não entram em muitos detalhes. Tipo, eu não tinha a noção como eram outras casas, eu não tinha noção como eram as igrejas de Santo Daime, eu não tinha nenhuma noção. Simplesmente fui. E assim, por que me convenceu muito? As pessoas falavam muito bem do grupo. É o melhor casa de Daime, é o melhor padrinho, é o melhor Daime. O Daime dessa casa, ele é doce. Era assim, era um marketing feito pelos irmãos da casa. Então aquilo ali, tipo, vai, 80 irmãos falando isso, você, tipo, lógico, você se convence. São 80 pessoas te falando que ali é uma maravilha. Você fala, então, tô no melhor lugar. Sim. Fui ao longo de novembro de 2018 a junho de 2019. Foi o tempo que eu fui na casa. Eu participei por volta de uns 6 rituais e um intensivo. Participei de um intensivo, porque a casa também tem intensivo, ela tem uma dinâmica. Ela tem regras, ela, tipo, ao longo de um ano, ela tem 3 intensivos, que é a pessoa entra na sexta-feira e sai no domingo. Aí tem ritual sábado e domingo. Tipo um retiro, assim, para fazer o ritual. Isso. E aí, nesse período, tu falou que fez umas 6 vezes, mas tu ia a cada 15 dias na casa ou tu só ia quando ia fazer tomar o ayahuasca? Eles falaram para mim no começo que, assim, as 3 primeiras idas era bom ir a cada 15 dias. Porque quando você está começando a entrar, você vai começar a entender o que é o Daime. Meus 3 primeiros rituais foram a cada 15 dias, tomei a cada 15 dias. Isso, assim, também quem é da casa, eles tomam o Daime a cada 15 dias. Eles têm um limite de faltas que eles podem ter no ano. Limite de faltas? É, isso. Porque eles têm o que eles chamam de filiados da casa. Então, os filiados na casa, eles precisam ter, não lembro, acho que quantos por cento de falta no ano. E eles precisam participar no mínimo de 2 intensivos no ano. Além de que eles chamam de, eu esqueci o nome, que é para fazer o próprio chá. Que, por exemplo, Páscoa, eles fazem um chá, então eles ficam tipo em outro intensivo. Então é praticamente as pessoas tomam quase que o mês inteiro, assim, Tá. tá ali. E aí, quando tu foi tomar a primeira vez, né? Tu já vinha de um tratamento para síndrome do pânico. E aí, quando tu foi tomar a primeira vez, tu teve que falar que tu chegou a usar algum remédio prescrito, assim? Não cheguei a usar remédio prescrito. Eu basicamente fiz terapia e depois fui atrás das terapias alternativas. Eu tinha muito preconceito com medicamentos, enfim. Então, eu me negava a tomar. E foi por isso que eu fui atrás também dessas terapias alternativas. Eu fui no primeiro ritual, antes eles te mandam uma anamnese que você tem que preencher, tipo lá, dizer se você toma alguma coisa. E é isso. Você responde uma anamnese e você chega lá no ritual. Aí tem, tipo, médico, enfermeiro, psicólogo, nada. Nada, não tem nada. A casa ela fica afastada. Primeiro que ela fica no interior e ela fica num sítio afastado totalmente da cidade. Tá, e aí tu Então vai de carro? Como é que tu vai? Porque depois que tu toma o vai chá. todo mundo de carro. Vai todo mundo de carro. É um sítio lá no interior da cidade onde eu moro. Entendi. E tu comentou aqui no relato, que eu tô olhando para minha outra tela no que tu me mandou, tu falou que geralmente a casa é frequentada por casais e que geralmente se uma pessoa do casal não quer muito tomar, meio que o casal sofre uma pressão para terminar.
Isso. Quando eu comecei a frequentar a casa, eu fui conhecer os outros irmãos, né? Eu estava me relacionando com a pessoa que era da casa, estava na casa há anos. Então, tipo, você, além dos rituais, eles se encontram, porque assim, é bem seita mesmo. Eles ficam só entre eles. Então, churrascos, saídas, é só aquelas pessoas do grupo dali daquela casa de Daime. Uhum. Então, Ano Novo, Natal, é sempre todos juntos, viagens é sempre todos juntos. E aí eu até escutei uma vez uma história, a menina falando isso, que ela começou a namorar, se relacionar com um rapaz lá, ele levou ela, ele já era da casa, ele levou ela para conhecer a casa, ela foi no primeiro ritual, ela passou muito mal, ela não queria mais ir, e aí eles terminaram a relação. Ele falou para ela que ele só se relacionava com alguém que frequentasse a casa, fosse da religião. Aí eles ficaram um tempo separados, e aí depois voltaram a se falar, e aí ela foi e falou assim, então tá bom, então vamos ver esse Daime aqui. Aí ela, hoje em dia, tá lá. Então, todas as histórias de casais que se deram bem é que estão lá. Então, é sempre o casal. É muito difícil você ver a história de um casal que se separou, que a pessoa não quis continuar na igreja e se continuou junto. Entendi. E aqui tu também fala que tem que pagar por volta de R$ 150, né? Pela uma mensalidade. E Eu até fui pesquisar nas minhas conversas de WhatsApp, e-mail, todas essas informações de valores certinhas. Quem é da casa, quem é filiado da casa, tem uma mensalidade por mês que paga. Eu não lembro o valor, mas tem uma conversa muito da prosperidade lá na casa. Essa parte financeira é um caso à parte, eu queria muito focar nisso também. Tem muito discurso da prosperidade. Então, assim, você tem que pagar, eu não lembro o valor, quantos filiados tem que pagar por mês, mas é por volta de R$ 300, eu acho. Mas se você der 500, você está sendo uma pessoa próspera. Você tem o mínimo, tipo, o mínimo é 300, vamos dizer ah, assim. Mas você tem que mostrar que você está sendo uma pessoa próspera, sabe? E uma pessoa próspera da casa é uma pessoa que está mais ali junto do padrinho, mais do ladinho dele. São as pessoas que investem mais na casa, são as pessoas prósperas da casa. E quem ia como visitante, que era o meu caso, em 2018 o valor era R$ 100. E em 2019 subiu para 130, porque a cada ano ele sempre aumenta o valor. E uhum. também dá terapia, porque ele também é terapeuta, né? Ele não é psicólogo, ele é terapeuta pathwork e Não sei. Essa daí eu não sei o que que é. ele cobrava, quando eu comecei a fazer com ele, 280 e depois foi para 311. Então, cada ano aumenta o valor assim, de forma Tá, então tu pagava 100 e alguma coisa aí, 130 pela mensalidade, mais 200 a e cada pouco. ritual. Era 130 a cada ritual que eu ia. Ah, cada ritual mais 200 e pouco, 300 pela terapia com o padrinho. E Com o aí tu padrinho. fazia no mês o quê? Uma, duas terapias? Ele fala que o ideal é fazer uma vez por semana, né? Mas eu não tinha condições financeiras, eu fazia cada 15 dias, que era o mínimo que ele permitia. O que eu depois entendi o que acontece ali na casa. Ele é terapeuta, ele é constelador familiar, ele trabalha com enneagrama, hoje em dia ele está trabalhando também com, ele se diz xamã, ele está trabalhando com bufo, Hum. que chama Molécula de Deus. Gente, É, não sei. Novidades aqui. lá é top. E aí, o que acontece nos rituais, o que acontece nessa casa, que eu depois fiquei sabendo, até então eu não sabia, porque eu não tinha outras referências. A casa, ela faz um daime muito mais forte do que as outras igrejas de Santo Daime. Eles falam que tem uma proporção de 3 para 1. Nas igrejas de Santo Daime, eles fazem uma proporção de 3 para 1 de Santo Daime. Essa casa, ela trabalha com uma proporção de 5 para 1, é o que eles falam. Então, já é um daime mais forte. Às vezes eles também trabalham com daime mel, que é um daime tipo 15 para 1, 13 para 1. Forte? Fortíssimo. E eles se orgulham muito com isso, que a gente toma um daime forte. Nós tomamos um daime muito forte. Nós somos, tipo, sabe, é uma coisa de muito ego ali. Então, eu não sabia que era um daime mais forte do que é dado por aí.
E os rituais, eles costumam ser bem intensos, do tipo, pessoas que são do Santo Daime há 10 anos vão na casa para conhecer e passam muito mal. Os rituais são feitos para você passar mal. Tipo, é feito para te quebrar no meio. Qual a ideia? Você é quebrado no meio. Padrinho é terapeuta. Tu toma, passa mal, e aí tu vai ter que fazer a terapia com o padrinho, que já te dá o mínimo de uma vez a cada 15 dias. Então, 2 vezes no mês, tu gastava aí uma média de R$ 600, 700 na casa, por aí. Na terapia, em 2019, na terapia eu gastei por volta de 600, mais os rituais era quase R$ 800 ali por mês, porque se eu fosse um ritual por mês, eu pagava 130, mais a terapia com ele, que era o 300 em 2019 já passou para 310. Então, quase ali 700, R$ 800. E teve um mês que eu fiz o intensivo, né? E o intensivo é por volta de R$ 1.000, 1.200. Então, uma média de dinheiro boa e vai em Não tem nenhum comprovante de nada. Ele não te dá nada, você não faz nada no imposto de renda. Ele tira livre. Entendi. E eu acho que uma pergunta que todo mundo deve estar pensando: o que tu sentiu? Como é que foi? Qual que foi tua experiência? Tu viu coisas? Tu melhorou? Não melhorou? Pode falar a verdade. O ritual em si, no começo, foi tranquilo. Quer dizer, mais ou menos. Meu primeiro e segundo ritual foi até tranquilo. Eu nunca fui de passar mal ou de vomitar. Nenhum ritual eu vomitei, eu passei mal, nada do tipo. Mas era dado o que aconteceu comigo, que eu comecei, tipo, a passar mal ali de fato. Teve um ritual que ia acontecer e eu estava menstruada. E eu menstruada, eu já, tipo, super sensível, já fico para baixo, já é, enfim. Ia ter o ritual e já estava nesses dias. E eu falei assim, na época pro meu namorado, eu não vou pro ritual, não tem cabimento. E aí nisso ele falou, não, mas todas as meninas vão assim, elas sempre estão lá, não importa que dia elas estão. Falei, beleza, mas eu não vou. Aí nisso ele, por conta própria, foi falar com a madrinha da casa, porque o padrinho é casado com a madrinha, né? Foi falar com a madrinha da casa. E ela falou assim: não, pode vir, nós vamos. Eu também tenho uma menstruação super forte, eu tô sempre aqui e tal. Eu acabei indo. E foi a pior coisa assim que eu fiz na minha vida. E dali em diante todos os rituais foram péssimos para mim. Eu tipo passava muito mal. E a outra questão também, eu tenho queda de pressão, eu tenho pressão baixa, né? Minha pressão ela costuma ser 8, 10 no máximo, então pressão muito baixa. Em dia de ritual é dito para você só tomar o café da manhã. Então, tipo assim, você toma um café 9 horas da manhã, você fica em jejum o restante do dia. O ritual começa às 3 horas da tarde, você fica até 11 horas, 10 horas da noite sem comer nada, só a base de daime. Então, eu tinha muita queda de pressão. Só que uma coisa que acontece na casa é assim, tem o primeiro que ele chama o primeiro despacho, que é o primeiro copo que é servido. Aí começa lá, né, o ritual, o pessoal cantar, e aí o padrinho ele que dita se vai tomar segundo despacho, terceiro despacho. Quando ele fala é obrigatório, você é obrigado a tomar. Tipo, tomar Então, outro copo. outro copo. E assim, é servido ele quem serve, você toma na frente dele e ele quem diz a quantidade. Então, teve um dia que eu tomei o primeiro despacho, estava muito quente. E dia de muito quente eu passo mal, pressão baixa. Uhum. Então, eu já estava meio fraca ali, meio mole, só com o café da manhã. Eles falam para não tomar muita água, que aí você vai passar mal. Então, eu estava com pouquíssima água no corpo, só um café da manhã. Era, tipo, devia ser umas 5 horas da tarde, já tinha tomado o primeiro despacho. E aí eu não estava me confiando nas minhas pernas, tipo, não conseguia ficar em pé. E aí ele abriu para o segundo despacho. E eu falei, cara, eu vou morrer, eu não vou aguentar. E aí tem o que eles chamam de cuidador, né? Que é uma pessoa da casa que ela também toma o Daime, mas ela toma menos, e ela fica responsável de cuidar das pessoas que estão passando mal. Fica separado mulheres e homens, então ela tem uma cuidadora e tem um cuidador. E aí eu cheguei na cuidadora e falei assim, tem como pedir para ele para eu não tomar o segundo copo? Porque eu não vou aguentar. E ela foi nele e voltou assim para mim: olha, ele falou para você ir tomar. E assim, você tem que tomar. Se você faz algo que ele não está falando, você é humilhado na frente de todo mundo.
Por ele humilha as pessoas. Ele humilha as pessoas na frente de todo mundo. Eu já vi uma mulher, estava no ritual lá, que ela não conseguia parar de vomitar. Ela vomitava sem parar, agarrada no balde. Ela foi levada, agarrada no balde, na frente dele, onde ele dá o daime. Ela se ajoelhou, ela não conseguia ficar em pé. E ele colocou o copo assim na frente dela e falou: tá aqui, você toma. E a mulher teve que tomar. Ela teve que tomar. Gente, assim, porque o que eu vejo as pessoas falando, porque tu falou que viu vários relatos maravilhosos e tal, sei lá, eu vejo as pessoas dizendo que enxergam animais, que, tipo, enxergam a resolução dos problemas da vida, que saem da experiência transformada. Tipo, na tua experiência pessoal, tu viu alguma coisa? Tu enxergou alguma resposta? Resposta eu não vi nenhuma. Não tive nenhuma resposta de nada. É assim, o ritual ele é bonito em si, né? Você vê coisas, mas hoje em dia eles falam que o daime ele é enteógeno, né? Que ele não é alucinógeno. Hoje em dia eu acredito que sim, é alucinógeno. Pela minha experiência, pela forma como eu tomei, eu acredito também que a casa ela te dá uma quantidade absurda que é para você se descontrolar completamente, não é religioso, é alucinógeno mesmo, E aí as assim. pessoas ficam fazendo o quê? Sentada, dançando, cantando, pulando, correndo pelo sítio. Ninguém nunca saiu porta fora, assim? Já vi histórias de pessoas que saíram no meio do ritual e falaram, vou embora daqui. Quando eu estava lá, eu não sei se você está transtornado da cabeça, né? Você tá com um daime super forte na cabeça. Eu acho que ele dá um daime forte dessa forma, que é também para mexer um pouco com o ego das pessoas, tipo assim, olha, eu tô um daime forte, tá? Olha, eu sou foda. Sou Uhum. foda aqui, tá vendo como sou foda? Eu participo da casa do melhor daime, do melhor padrinho, o daime mais forte. Olha como eu sou bom, sabe? Olha como eu tô na luz, porque essa história é a história da luz, luz e sombras. O padrinho, ele fala que a casa, quem tá na casa, quem faz terapia work, toma time, é a melhor forma de evoluir no sistema solar. Ah, isso que eu ia te falar que tu escreveu aqui, né? Que a tua negação em voltar a participar era porque estava Sim, cansada de Deus, eu tava na rebeldia. entregue ao eu inferior, perdida nas sombras, né? E Isso. isso é o que eles falam, que a pessoa que não quer participar está na rebeldia, nas sombras, com demônio, umas coisas assim. Abraçada com capeta. Tá abraçada com capeta. Em outras palavras, usa palavras bonitas, mas resumindo, você tá abraçada com capeta dançando funk. Alguma coisa assim do tipo. Como são os rituais? Os rituais são um círculo em volta do padrinho no centro, e eles cantando. Eles seguem os hinários do Santo Daime mesmo. Eles seguem como é o Santo Daime, como são as igrejas de Santo Daime. Só que depois eu descobri que não é um grupo cadastrado ou inscrito no Ceflures. Aparentemente, quem é igreja de Santo Daime está inscrito no Ceflures, que seria o lugar que parece que controla as igrejas de Santo Daime. Então, no final, é um grupo independente. Ele é um padrinho que se auto-intitulou padrinho, aparentemente, e ele criou esse grupo e ele que faz as regras e que diz, mas ele segue os rituais, ele segue iguais ao Santo Daime. Mas não é As igrejas cadastrado. não é que aparentemente não é cadastrado no Ceflures. Mas Entendi. assim, quem vai frequentar o lugar e vai pesquisar é cadastrado? Onde se cadastra? É cadastrado? Não, você não faz, só falando que é do Santo Daime. Então, fazendo os rituais igual ao Santo Daime, você acredita. E uma outra coisa que tu falou aqui, que tu falou um dia com a madrinha, e ela, eu não tô achando aqui no teu texto, mas que ela mandou tu voltar a comer carne, mesmo tu sendo vegetariana. O padrinho. O que acontece? Eu era vegetariana, há 10 anos eu era vegetariana, e aí eu comecei a me sentir muito. Eu já comecei a ficar mal psicologicamente, mas não tinha percebido. Não estava percebendo. Que, tipo assim, eu tô aqui buscando evoluir, lógico que eu não vou piorar, né? Mas eu já estava começando, o síndrome do pânico já estava começando a dar as caras. E aí eles falavam para comer carne à terra.
E aí foi o padrinho, numa terapia, porque eu cheguei a fazer terapia com ele. O que aconteceu? No terceiro ritual que eu participei, eu fiquei muito mal. Foi o ritual que eu fui menstruada, enfim. Eu fiquei muito mal, eu fui quebrado no meio no ritual. Eu não sei o que me aconteceu assim, eu entrei numa paranoia. Começou as paranoias também, algo que eu nunca tinha tido na vida. Se acabou o ritual, eu cheguei nele e falei assim: "Posso fazer terapia com você?" Ele falou assim: "Ele que vai ter as respostas. É ele quem, né?" E aí ele comecei a fazer terapia com ele. Aí na terapia ele falou assim para mim: "Aí você quer evoluir fazendo yoga e comendo brócolis. Você tem que comer carne, que é a carne que vai te aterrar." Aí eu falei: "Beleza." E aí depois eu voltei a comer carne. Tu voltou a comer carne, então, por conta da Ok. terapia. E assim, uma coisa também importante falar, ele dita tudo que as pessoas vão fazer na vida delas lá. Teve uma época que meu namorado, né, ele na época meu namorado, não é mais, ele teve H. pylori. Ele fez exames, deu lá H. pylori, a médica passou para ele os medicamentos que ele iria tratar H. pylori. Ele só começou a tomar a medicação depois que ele passou na terapia e perguntou ao padrinho se o padrinho achava que ele tinha que tomar aqueles medicamentos. Então, tipo, tudo é perguntado a ele. Ele é o mestre, o professor, ele que diz tudo para todo mundo. E se você for, são por volta de 80 pessoas que frequentam a casa, mas os filiados devem ser por volta de 20 pessoas, 30 pessoas. Essas 30 pessoas falam as mesmas coisas. Elas repetem o mesmo discurso. Se você falar com um, se você falar com outro, todo mundo, tipo, fala igual. É o que ele fala, é Uma o que seita, você vê, né? é uma seita. Você vê o padrinho, nessas 30 pessoas, você vê o padrinho falando, nessas 30 pessoas. É o mesmo discurso, é o discurso igual. E É, esse padrinho, ele tinha algum tipo de discurso assim, tipo contra a ciência, ou contra medicamento, contra vacina, alguma coisa do gênero? aí vamos lá, chegou. Aí eu parei de frequentar a casa em 2019, e só que assim, eu não conseguia mais ir. Eu estava mal psicologicamente, eu já estava com umas paranoias, eu não conseguia mais ir para casa. Eu não conseguia explicar o porquê. Eu só tinha a impressão assim, cara, se eu for mais uma vez, eu vou enlouquecer completamente. Eu vou surtar de fato. E aí, nisso, eu fiquei o restante do ano, porque a última vez que eu fui foi em junho de 2019. Eu fiquei o restante do segundo semestre de 2019 tentando entender o que estava acontecendo comigo. Me era dito que eu estava na rebeldia. E isso era repetido pelo meu ex, né? Porque eu estava no meu inferior, que levasse meu tempo para poder voltar. E assim, eu não podia nem pensar em voltar para casa, que eu já ficava muito mal, Uhum. muito mal. E aí, começo de 2020, eu entrei na terapia, comecei a fazer terapia com psicólogo, com CRP, enfim, bonitinho. E só que, assim, foi ao longo de um ano inteiro para entender. Eu fui diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. Hum. Eu trato um TEPT. Foi ao longo de um ano inteiro para tentar entender o que aconteceu comigo. Aí, o que aconteceu? Vamos chegar na vacina, pandemia. A casa, ela fez, quando estava proibido qualquer tipo de encontro religioso, fez um ritual com umas 80 pessoas, sem máscara, sem distanciamento físico. Eles fizeram um ritual. Eles estavam fazendo rituais mesmo quando estava proibido. E o discurso era: nós não pegamos Covid porque não vibramos na energia do medo. Só pega Covid quem vibra na energia do medo. O discurso do padrinho era: já estamos na imunidade de rebanho. Ele já tinha esse discurso, ele falava que provavelmente todos já estavam nessa imunidade de rebanho. Na terapia, com meu ex continuou fazendo terapia, porque eu já tinha saído da terapia com ele, em 2019 mesmo. Meu ex continuava fazendo terapia com ele. Ele mandou tomar cloroquina. Hum. Ele indicava aos frequentadores da casa tomar cloroquina. E aí teve esse ritual que eles postaram, inclusive eles postaram fotos no Facebook da casa. E aí teve um rapaz que viu e fez um. Aliás, teve um rapaz e uma menina que viram e publicaram falando, criticando
eles estarem fazendo rituais no meio da pandemia, quando era totalmente proibido. E aí foi que eu vi essas pessoas fazendo essa crítica, eu entrei em contato com eles, e aí, através deles, é que eu comecei a conhecer outras pessoas com as mesmas histórias que eu tinha. E aí eu conheci por volta de umas 10 pessoas, e aí eu fui entender os abusos que acontecem naquela casa de fato. Porque até então eu sabia que eu estava com um transtorno de estresse pós-traumático, que eu não conseguia voltar na casa, mas eu não entendia que era porque a casa era abusiva, ela te fazia passar mal de propósito para te quebrar no meio. Aí eu comecei a conversar com umas 10 pessoas, cada um me contava a sua história, cada um me contava o seu processo, e aí eu fui entender direito o buraco que eu tinha me enfiado. E dentro da casa tinha algum tipo de abuso sexual, por exemplo, que tu saiba, que tu tenha ouvido? Não que eu saiba, não Era que eu mais saiba. Psicológico, no caso do... Psicológico. inte- É totalmente psicológico e financeiro, porque assim, você pode estar muito mal financeiramente, e a maioria das histórias lá das pessoas, elas podem estar muito mal financeiramente, mas elas são levadas a acreditar que a prosperidade só depende delas, então elas estarem apostando ali naquele lugar, elas estão apostando na prosperidade. É muito usada a palavra prosperidade, prosperidade. Tipo aquela lei da atração, assim, tu vai atrair aquilo que tu Isso. e tal, né? E aí também, assim, as pessoas, elas começam a ter muitos problemas financeiros, porque elas estão investindo uma grana ali, né? Uhum. Porque além do, por exemplo, o feriado, além dele pagar a mensalidade dele, eles sempre têm uma reforma da casa para fazer. Então, sempre tem uma doação fora para fazer. Tem um intensivo para fazer. E eu, como visitante, eu pagava minhas taxas de visitante, ainda fazia a terapia com ele, e você é levado a entrar cada vez mais dentro da casa e cada vez mais fundo dentro, sabe? Entrar lá de fundo mesmo, de mergulhar de cabeça. E aí, praticamente, todo o dinheiro que sobra do seu mês ou que não sobra, você está investindo ali. Aí chega o aniversário do padrinho, chega o aniversário da madrinha. São presentes caríssimos, caríssimos que é dado. E aí é feito Uma vaquinha. uma vaquinha no grupo para darem o presente dos padrinhos, aí aniversário da casa, são presentes caríssimos, assim, então o pessoal está sempre colocando dinheiro ali dentro, está sempre colocando dinheiro, sempre E colocando dinheiro. assim, que tipo de gente, não precisa especificar, mas o tipo de gente que frequentava lá era uma classe mais média, tinha gente mais rica, era, por exemplo, mais mulher. Tu falou que tinha muito casal, né? Então talvez Fui de seja casal. meio a meio, assim, mas era o quê? Gente mais rica ou não necessariamente? É uma classe mais média, Uhum. mas é um pessoal que aí também entra na questão. O Santo Daime ele foi criado por um homem preto nordestino, né? A casa ela é praticamente todo mundo branco, loiro. Você entra na casa, só tem desenho. O Jesus é loiríssimo. Tá? Tem uma pintura de Jesus lá, Jesus super loiro. O padrinho é loiro. O mestre que guia ele, sei lá, de Sates, dizer um que é loiro, é tudo loiro, é tudo muito loiro, tudo muito branco. Então, são pessoas que são formadas, a maioria tem graduação, são pessoas formadas. Tem no grupo, participa uma pessoa que é milionária, é uma pessoa conhecida na indústria alimentícia de comidas naturais, milionário, e investe bastante na casa. A casa, hoje em dia, ela parece mais uma rave do que tudo. Ela tem jogo de luzes, ela é linda, ela é lindíssima. É um teatro. E esses retiros que tu ia, tem quarto, tem cama? Como Sim, que é? cada um no quarto. Como a maioria são casais, os casais cada um no quarto. E a É um lugar alimentação. enorme. Eles alugam uma pousada. Ah, Mas eles estavam construindo o sítio lá, a casa onde acontecem os rituais,
eles estão construindo, fazendo para os retiros acontecerem lá dentro também. Ser tudo lá. Aí tu paga tudo lá, o aluguel, Para tudo lá. É. a comida, tudo, né? E me diz uma coisa, assim, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu não sei se tu vai saber a resposta. Mas no começo da entrevista, tu falou assim, que tu tinha preconceito, né, com o medicamento, que tu não queria tomar medicamento. Muitas pessoas têm esse preconceito, mas tu não teve preconceito em tomar o Santo Daime. Como que é isso? Como que tu vê isso hoje? O que aconteceu, assim? Cara, eu me arrependo muito, muito, muito de ter caído nessa história. É uma dor muito forte em mim de ter caído nesse papo de tomar Daime ao invés de fazer terapia e buscar um psiquiatra e tomar um medicamento, que seria bom para mim. Mas é o discurso, tipo assim, estou sendo natural, estou sendo alternativa, não estou seguindo a indústria, eu estou sendo diferente, né? Essa conversa que te compra e que te leva e acaba, eu acho que fazendo você aceitar muitas questões abusivas, porque, por exemplo, o Santo Daime, para quem você vai reclamar que o lugar é abusivo? Ele é um terapeuta pathwork. Ele falou uma coisa para mim na terapia que até hoje me dói, que eu tive que tratar. Para quem eu vou reclamar? Não tem para quem você reclamar. E você paga rios de dinheiro. Mas sobre o que você me perguntou, eu acho que faltou um pouco de esperteza da minha parte. Eu acho que eu só fui levada pelos discursos bonitos, são discursos muito, muito bonitos, né? São discursos que te fazem falar, não, estou sendo diferente, eu vou sair aqui dessa indústria, eu vou me tratar de uma forma mais natural, ai, meu corpo, meu templo, esses discursos muito lindos, mas que é abusivo do mesmo jeito, só usando palavras bonitas. Então, e eu não tratei o problema em si, eu só criei mais problemas, criei muito mais problemas. Eu saí de uma síndrome do pânico, eu estava bem, e aí fui para esse lugar e eu saí com paranoia, saí com transtorno de estresse pós-traumático, saí com síndrome do pânico, eu saí 1000 vezes pior do que eu entrei. Então, eles mexem em uns buracos que eles não sabem que eles estão mexendo e, tipo assim, se vira, porque, tipo assim, a sua autorresponsabilidade. Tipo, você frequentou a casa, você está sendo responsável por si mesmo. Você tem que assumir a sua responsabilidade sobre as suas escolhas. É um discurso muito abusivo e ele usa muito o discurso da constelação familiar, que é um discurso muito... que ele é constelador familiar. E, inclusive, na terapia, o que ele me falou e que me doeu muito é que, assim, eu não quero ter filhos. E na terapia, falando isso com ele falou assim, olha, pela visão da constelação familiar, mulheres que não têm filhos, elas estão numa vida egoísta. E, cara, isso ressoou muito dentro de mim. Então, ele usa muito a constelação familiar para os discursos dele. E são discursos muito abusivos, do tipo assim, a pessoa está numa relação abusiva, do tipo assim, mas você tem que ver a sua responsabilidade nisso, porque a gente só tem aquilo que a gente alimenta. São discursos muito abusivos. Só que, assim, à primeira vista, são palavras bonitas, elas te compram, elas te pegam ali. Você está num momento muito frágil. Eu acredito que ninguém que vai numa igreja de Santo Daime vai porque está bem. Eu acho que a maioria das pessoas elas vão porque elas estão buscando resposta para alguma coisa. Elas estão querendo encontrar resposta para algo, cura para algo. E aí elas vão naquele lugar. Então são pessoas que estão no momento fragilizado. Você é uma presa muito fácil, muito vulnerável. Você é uma presa muito fácil. No momento que você está vulnerável, ao invés de você estar fazendo terapia e buscando se tratar, você está buscando respostas divinas, respostas que vão te acalentar. E, às vezes, outra você pode até achar essas respostas, só que não são verdadeiras. Respostas prontas para te fazer achar que você entendeu o seu problema. Eu só fui enfiada mais ainda nos meus problemas, mais buraco abaixo, assim, sabe? Depois que eu entendi tudo isso, eu me senti muito mal. Me senti muito culpada por não ter seguido o que eu deveria ter feito. Terapia e psiquiatra. E encontrar as minhas respostas nisso. Então... E quando tu decidiu, assim, sair da casa, teve represália? Porque
além da casa, tu ainda tinha um namorado, né? Que tu teve que acabar quase. Não sei se tu acabou a relação e saiu da casa e acabou, mas teve dois rompimentos diferentes, né? Teve. Eu não conseguia mais voltar na casa, porque eu estava já mal, assim, mas não estava conseguindo entender o que estava me acontecendo, né? Continuei a relação não terminou por isso. Não ia, só que vez ou outra eu ia em um encontro que ele era chamado, ele tinha churrasco, ele tinha até bloco de carnaval. A gente foi num bloco de carnaval, o pessoal se encontra lá, estão sempre juntos. Para você ter tipo, é muito difícil para quem está dentro da casa sair, porque todos os seus amigos são aquelas pessoas que estão lá. E aí eu era sempre cobrada, perguntada: mas você não voltou mais? Ah, não consigo. Ah, mas tem que ir, né? Aí uma vez uma pessoa até falou assim para mim. Eu falei assim: ah, não consigo, não tô conseguindo voltar. Ah, nem pensa, só vai. No bloco de carnaval, teve uma pessoa que ela chegou para mim e falou assim: ai, mas é porque ele frequenta a casa, né? É tão ruim quando o casal não frequenta a casa junto. É um feito de fato para você entrar mesmo, assim, né? O discurso, tipo, ele tá indo, né? Ele tá indo sozinho e tal. E eu chegava nele e falava assim: olha, eu não sei se eu vou entrar para casa. Eu não tenho não sei. Para você tudo bem? Ah, ele falava tudo, mas enfim, ficava meio estranho ali, né? E sempre eu sempre ficava me sentindo que eu estava devendo alguma coisa para alguém. Uhum. Era uma Uhum. sensação de que eu estava devendo algo para alguém. Era uma sensação muito estranha. E aí sempre tinha esses encontros deles fora dos rituais, e eu encontrava todos, e aí, tipo, as pessoas elas te olham de um jeito, tipo assim, eu sou mais evoluído que você. Ah, isso que eu ia te perguntar, pelo que tu fala, assim, até a questão do padrinho estar no meio, as pessoas na volta, também todo mundo vê ele como ser evoluído, ou pessoas mais antigas como evoluídas, ou quem vai no Daime como o evoluído, né? Sim, tem isso. E assim, eu sei disso porque eu namorei uma pessoa que era da casa e eu via alguns trechos de conversas no WhatsApp que ele me mostrava, enfim. Mas era uma adoração muito grande pelos padrinhos, tanto pelo padrinho quanto para a madrinha, do tipo assim, eu vi a Nossa Senhora no seu olhar, no meio do ritual, você olhou para mim e a cura aconteceu. Hum. É uma adoração muito grande, porque a madrinha, ela é a representação do feminino mais lindo, mais sensual, mais uau na Terra, porque o padrinho, com o poder da cura, ele tocou aquela música, eu senti a cura me acontecendo naquele momento. E aí você olha para você e fala, cara, são 80 pessoas falando isso. Deve ser Qual é o verdade. problema? Eu que tenho um problema aqui na história, sabe? Uhum. Poxa, qual o meu problema? Eu tô no capeta mesmo, tô no inferno mesmo, sabe? Então eu fiquei um tempo acreditando que errado era eu. E ele é feito, levado a você acreditar que o errado é você. E aí tu foi fazer a tua terapia aí 1 ano e pouco, né, que tu ficou, e aí tu conseguiu desvencilhar, tipo, hoje tu tá melhor, assim, tu conseguiu entender, sair e tal. Eu ainda estou na terapia, eu estou muito melhor do transtorno, né? Mas eu ainda ainda estou tratando a síndrome do pânico, mas estou bem melhor. Eu cheguei no fundo de um poço, assim, que eu não recomendo a ninguém. Foi horrível, porque, como eu falei, eu cheguei num lugar que eu achava que eu estava devendo aquelas pessoas, que eu não era forte o bastante, porque tem esse discurso de que você está na fraqueza, você está sendo fraco. Então, eu achava que eu estava sendo fraca, eu achava que eu estava na escuridão, eu achava o pior ser. Encontrava as pessoas, você olha para elas, você acha que elas são muito melhores do que você, elas são muito mais iluminadas do que você, e você olha para o padrinho e você fica tipo assim, desculpa que eu não estou conseguindo ir, né? Tipo, você que está aí, né? Você que é forte e tal, então é um lugar muito ruim, ser colocado num lugar muito ruim e era alimentado, lógico, pelo meu ex na época. Só que o que aconteceu, também isso é importante falar, ele, ele era afiliado da casa, né? Então, ele saiu da casa depois que ele foi num ritual no meio da pandemia.
ele pediu para se afastar, porque estavam rolando, tendo os rituais no meio da pandemia, nesse discurso bem, tipo, negacionista. Uhum. Estava tendo um discurso muito negacionista no grupo, pelo padrinho, e aí ele pediu para se afastar, e ele foi super humilhado. Pelo Ele foi padrinho. super pelo padrinho. Ele foi chamado de moleque. Então, tem várias histórias de pessoas que eram da casa, as pessoas mais antigas, e pediam para afastar, e que elas eram super humilhadas. E pessoas que já pediram para se afastar foram humilhadas e continuaram na casa. E na época, quando ele saiu, até uma pessoa do grupo entrou em contato com ele, uma menina entrou em contato com ele e falou que ela queria também se afastar do grupo, mas ela não sabia como porque ela tinha medo da reação do padrinho. São relações bem. Pessoas que faziam terapia com ele e pediam para se afastar da terapia e que eram super humilhadas. Te Ele coloca chega no lugar. a ameaçar, tipo, que vai fazer alguma coisa com a vida daquela pessoa, ou é tipo uma ameaça espiritual, assim, não uma ameaça física, digamos? É uma humilhação do tipo, você tá abraçado com capeta. Porque, assim, essas pessoas são pessoas que são pessoas vulneráveis. Por mais que você tenha uma graduação, que você tenha uma faculdade, que você tenha um emprego, tem jornalista lá dentro, jornalista que já publicou livro lá dentro. São pessoas, mas tem alguma vulnerabilidade ali para você estar aceitando um discurso abusivo desse, do tipo, você tá buscando pela luz. Ou você está tipo, querendo alimentar seu ego e dizer assim, eu sou um ser iluminado, estou aqui nessa casa, eu sou um ser iluminado. E é esse o discurso. Enquanto você está lá dentro, você está na luz. Você está lá fora, você está nas sombras. Hum, Então, assim, você quer estar na luz. Você não quer estar nas sombras. uhum, Então, tipo, quando você pede para as pessoas que são mais antigas da casa pedem para se afastar, é tipo assim, você está no eu inferior. E assim, como ele faz terapia da maioria dessas pessoas lá da casa, eles estão há anos juntos, ele sabe de todas as suas qualidades e defeitos. Aí, na hora que a pessoa pede para se afastar, ele aponta todos os defeitos da pessoa. Ele te pega nos seus manipulação, né? Total, ele te pega nos seus pontos mais frágeis. Você está na individualidade, você é uma pessoa individual, você é uma pessoa egoísta, você está no egoísmo. E a questão que eu acho que é o ponto que ele usa mais assim, você vai perder seus amigos, porque Ah, todo mundo vai se afastar de você. e a pessoa vai ficar sozinha. A pessoa vai ficar sozinha, a pessoa fica sem a religião e sem os amigos. O grupo, ele é só aquele grupo ali para tudo. Então, foi o que aconteceu com o meu ex na época. Ele ficou, as pessoas se afastaram, então ele ficou sem amigos, sem religião, e ainda foi exposto de uma forma bem feia no grupo do WhatsApp. Mas as pessoas também, isso também é uma coisa importante. As pessoas que na época denunciaram eles no Facebook, que eles estavam fazendo rituais no meio da pandemia, elas também foram expostas de uma forma bem feia. Foram chamados de comunistas. Os comunistas que querem atrapalhar a nossa evolução. E ainda ditou os nomes das pessoas no grupo. E aí falaram coisas horríveis da menina, porque é um grupo bem machista, diga-se de passagem. Isso também é outra coisa que também tem que apontar. A menina, tipo, a única vez que ela foi no ritual na nossa casa, ela passou muito mal. Ela passou vexame. Tipo assim, tá vendo? Ela não é evoluída como a gente. Uhum. Ela tá falando mal da gente. A gente só quis cantar para Deus. A gente só quis fazer o ritual. Não estamos errados. Pô, nós não acreditamos na pandemia. Nós não vibramos nessa energia. Só que aí histórias que eu fiquei sabendo. O grupo, ele tem pessoas que entraram homossexuais e hoje em dia elas têm relacionamentos héteros. Tipo uma conversão. É. Aí depois eu também, uma dessas 10 pessoas com quem eu conversei depois, era uma menina que ela era noiva de um rapaz da casa. Eu fui conversar com ela e aí eu entender o que tinha acontecido, porque eles terminaram. E aí eu depois fui conversar com ela, depois que eu já tinha terminado minha relação também, para tentar entender, assim. Você começa a procurar por respostas, né? E aí ela falou que ela terminou porque ele usava o discurso que ela tinha que dar o dinheiro dela para ele poder pagar as contas dele. Tipo, e aí ela falava que não concordava com aquilo,
mas o pessoal falava que era a dinâmica do padrinho e a madrinha. Tipo, o homem no centro, com todo o dinheiro, tudo, né? Isso. E aí ela falando que ela teve também, quando ela chegou aí em 2 rituais apenas, e ela ficou psicótica, e ela não conseguia mais voltar para casa. Só que ele então combinou que ela participaria de algum grupo, porque o padrinho ele é terapeuta que ele tem grupos dessa terapia. Então o rapaz falou assim para ela, tá bom, então você vai ficar participando dos grupos com o padrinho, até você melhorar e voltar para os rituais. E aí eles acabaram terminando a relação, enfim. Cara, que bizarro. Isso também eu acho que vai muito da dinâmica da constelação familiar, assim, de machismo, essa questão de se tu não quer ter filho egoísta. Tudo isso é um papo, assim, para colocar o machismo acima de tudo, né? E a própria opinião do padrinho, sabe-se lá o que que é, entre aspas, terapia, o que que é simplesmente a opinião dele, né? Como pessoa, assim. E Sim, mas pode é falar. um grupo bem machista mesmo. Tem uns discursos bem machistas, só que as meninas que estão lá, boa parte delas, elas têm que trabalham com o sagrado feminino, utilizam do discurso do sagrado feminino. Só que, por exemplo, poxa, você tá menstruada, você não está respeitando o seu momento, você vai para um ritual super forte com o Daime, que foi falado para mim. Tipo, eu esperava que falasse, não, olha, melhor ela ficar em casa. Não, venha, tipo, você tá usando desculpa, sabe? Vá para o ritual. Então, e elas ficam muito. O homem fica no centro mesmo. Tanto que nas fotos do grupo sempre ficam os padrinhos no meio, até quando eles viajam, às vezes eles viajam juntos. Então, se você for ver as fotos das viagens, que, vamos lá, são férias, eles estão juntos. É sempre o padrinho sentado com a madrinha do lado em pé e o pessoal ao redor. Tá, mas se elas eram do sagrado feminino, o discurso compactuava com o discurso machista? Sim, é muito distorcido. É tudo muito distorcido ali. Tanto que a madrinha, ela tem um trabalho voltado para o sagrado feminino. Só que ela se coloca no lugar que ele é o homem, porque assim, ele é o homem, ele é o macho da história e ela é fêmea. Então ela fica no lugar de fêmea e ele fica no lugar de macho. Tem esse, entendeu? É Entendi. uma dinâmica muito. Bom, eu acho que deu para a gente entender assim a tua experiência. Eu sempre falo, né, que é muito difícil essa coisa de grupos. Assim, eu sou uma pessoa que eu particularmente não gosto muito de grupos. Tipo, eu vou numa aula em grupo, por exemplo, mas é aquela aula que tu vai uma vez na semana, não é obrigada a ver as pessoas do resto do falar com as Sim, pessoas, nada disso. Mas eu tenho medo de grupos assim, porque eu acho que a nossa cabeça às vezes vai acreditando naquilo ali, vai conversando com as pessoas, e é exatamente o que tu falou, né? Eles escolhem as pessoas vulneráveis ou os casais, porque daí um convence o outro, tipo, vamos fazer isso em casal. E assim, fico muito feliz que tu tá fazendo uma terapia com um psicólogo, procurou ajuda. E qual seria a mensagem que tu deixa para as pessoas que ou têm vontade da experiência, porque a gente não está falando, não está proibindo aqui as pessoas de ir para uma experiência, a gente está simplesmente alertando as pessoas para tudo que pode acontecer, mas obviamente vai ter gente que vai falar, eu quero fazer, ou eu faço no meu grupo e não acontece isso. Beleza, a gente está relatando aqui uma experiência. E o que tu diria, assim, para as pessoas tomarem cuidado, ou recomendação, ou a tua mensagem final, assim, para as pessoas? olha, quando depois de tudo isso comecei a pesquisar, procurar informações, o Santo Daime ele foi criado pelo mestre Irineu, né, lá no Acre. Até hoje existe a igreja que ele criou, e a pessoa que toma conta foi a esposa dele da época que ele morreu, a madrinha peregrina, e ela fala que ela não responde por nenhum daime que é dado fora da lei. O mestre Irineu não queria que o Santo Daime saísse dali, só fosse ali naquela igreja, que ele só responderia por pelo daime dado naquele lugar. Só que aí veio o padrinho Sebastião e saiu espalhando o santo daime pelo país. Porém, a madrinha peregrina, ela fala, ela não responde por nenhum lugar além daquele que é onde nasceu o santo daime. Então, assim, a minha intenção de dar o meu relato é que
evitar que pessoas passem pelo que eu passei. Eu acho que só quem passa por isso sabe o buraco que você é enfiado e como é difícil sair desse buraco. Quando eu fui nesse grupo, me era dito que era o melhor grupo, o melhor Daime, o melhor padrinho. Então, quem vai te garantir que o grupo que você está indo é um grupo realmente bom? Quem vai te garantir que aquelas pessoas que estão ali ao seu lado, sei lá, se você passar mal, o que vai acontecer com você? Porque assim, eu estava num sítio, num afastado de tudo. Se eu passasse mal, tenho pressão baixa, o que me aconteceria? Não tinha ninguém para cuidar de mim. É muito irresponsável. E é essa palavra que eu quero utilizar. Tem grupos muito irresponsáveis, que as pessoas estão brincando com a vida dos outros. Você já está vulnerável. Então, você vai num lugar que já tem pessoas que elas não vão poder responder se te acontecer alguma coisa. Então, assim, é você cuidar da sua vida. É você, por mais que você esteja procurando por respostas, hoje em dia eu entendo que a resposta vai estar em você, não vai estar em nenhum outro lugar. Ela está dentro de você. Você só precisa de alguém para te orientar a encontrar essa resposta às vezes. E esse alguém tem que ser um profissional. Um profissional que, se ele fizer besteira, você vai ter onde reclamar dele. Ele vai ter onde responder por isso. Tem muita gente ditando muitas regras, falando muitas respostas fáceis por aí, só que essas pessoas elas estão cagando pela boca e no final é você com você mesma que vai ter que se cuidar e tentar entender o que aconteceu. Então, assim, eu hoje em dia, quando pessoas próximas a mim falam, eu falo assim, olha, se eu te indicaria tomar Daime, seria vai para uma tribo indígena e toma lá, no meio dos índios, ayahuasca. É a única forma que eu falo, tipo assim, é a forma mais confiável. É de onde saiu, vai lá neles. Você vai um dia, toma lá, tem a experiência lá e pronto. Mas esses grupos, essas igrejas, por mais sérias que elas sejam, quem vai te dizer se aquela ali realmente é boa ou não? Que ali não vai acontecer um abuso ou não? Tem um grupo de Daime que acontecia os abusos sexuais, que até hoje um grupo de mulheres se juntaram para denunciar, e até hoje a justiça não conseguiu entregar o ofício pro cara lá, o mestre, responder na polícia. O que mais tem são histórias de grupos abusivos que fica por isso mesmo. Tá todo mundo suscetível. Nesse meio, você tá suscetível a passar por algum tipo de abuso e vai ser isso. Não tem para quem reclamar. E esses terapeutas também, que é o caso desse padrinho, que ele é terapeuta isso, terapeuta aquilo. Hoje em dia ele trabalha com esse tal de bufo, que fala que é muito mais forte do que o daime. É brincar com a vida dos outros. Eles estão brincando com a vida dos outros. Em consequência, ele está enriquecendo, brincando com a vida das Até pessoas. porque ele falou que a responsabilidade é tua, né? Ele, tipo, do que tu sente lá, a responsabilidade. Ou seja, ele terceiriza a responsabilização, ele te dá um produto, mas o que acontecer contigo a partir daquele produto é problema teu. Mesmo que ele tenha te obrigado a beber o segundo copo, terceiro copo, ele te obrigou uma vez a tomar 3 copos, né? Que tu falou no relato. Tipo, se você passa mal, é porque você está sendo fraco. A culpa é tua, né? A culpa é tua. Pega a tua culpa, leva para casa e resolve contigo mesmo a culpa. Assim, o que eu indicaria é que tem muito curioso pelo mundo. E o Daime, ele é algo que ele te mexe muito com você de forma emocional, ele te abre muito. Você fica, se você já está vulnerável, você fica muito mais vulnerável. Uhum. Então, para uma pessoa pegar aquilo, usar a seu bel prazer como achar melhor, você é uma presa muito fácil. Eu acho que tu falou uma hora no vídeo, né, sobre, acho que é o corpo ser um templo. Eu até tenho essa minha filosofia própria do meu corpo ser um templo, então eu vou cuidar muito bem dele para não colocar qualquer coisa para dentro, não ir num lugar que vai me colocar em perigo, num lugar que eu possa sofrer qualquer tipo de abuso. Então, na minha percepção pessoal, isso é entender que o meu corpo é um templo, é eu respeitar e não me colocar em situações de perigo, né? Eu tenho muito medo, assim. Eu te falei em off, né, que eu tenho muito medo desse tipo de coisa que a gente não consegue responder bem, porque, gente, eu tenho muito medo de abuso, né? E abuso sexual também. Numa festa, se às vezes a menina bebe um copo de álcool e já pode estar sofrendo abuso, imagina tu tomando 2, 3 copos de uma coisa super forte no meio do nada, assim, num lugar que
que todo mundo tá defendendo pessoas ou que ninguém quer que nada saia para fora. Então, bom, gente, acho que era isso, né? Tenham cuidado. Espero que o relato tenha ajudado. Eu fiquei bem chocada, assim, porque na minha cabeça, vendo pessoas falar de Daima, Ayahuasca, eu imaginava uma coisa muito, sei lá, uma coisa muito mais mística, sabe? E eu achei, assim, mais chocante do que eu imaginava. Mas é isso, gente. Tenham muito cuidado. Ninguém aqui está proibindo vocês, mas também não está incentivando. Então, muita cautela. Muita cautela. Eu não estou incentivando ninguém. Muita cautela. Te agradecer pelo relato. Muito obrigado. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Eu sei que tem pessoas aqui que me seguem que já tiveram experiências e não muito legais também. No vídeo da Ayahuasca, eu lembro que muita gente que me segue até hoje deixou lá suas experiências. Então, deixem aqui. Se tu quiser mandar um relato para mim, também é contato.fisicaeafins@gmail.com. E até o próximo vídeo. Tchau!